Olá, amigos, irmãos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí. A nossa igreja, a nossa família, com o pastor Paulo Pereira, compartilhando então os nossos rápidos comentários do texto da leitura bíblica diária, do nosso propósito de leitura, do plano anual de leitura da Bíblia. E o texto está em Jeremias, capítulos 42 a 44, né? E neste cenário, a Babilônia então já havia invadido Jerusalém, destruído seus muros e queimado suas casas, portas. O ambiente era de caos, né? E alguns dos judeus haviam ficado com um governador, né? Que foi implantado pela Babilônia sobre a ordem de Nebuzaradã, que era um oficial babilônico e que deixou Gedalias, né, como um administrador daqueles judeus que haviam ficado em Judá, né? E aqui agora eles procuram o profeta Jeremias, os comandantes, né, os grupos de soldados que ainda restavam por ali, todo o povo que não tinha sido destruído, desde o mais humilde ao mais importante, procuraram o profeta Jeremias e pediram a ele: ore por nós, Jeremias, né, para o seu Deus, para que ele fale conosco. E ainda disseram assim: o que ele falar, nós vamos obedecer, e ele é testemunha entre nós e você que nós vamos cumprir o que ele falar. Jeremias, bem, disse: então eu vou fazer isso, eu vou orar por vocês ao Deus. E ele devolveu ao seu Deus, né? E então isso levou uns 10 dias, está narrando o profeta. Levou 10 dias para ele receber a resposta do Senhor e trouxe a eles, porque eles tinham dito: seja essa resposta boa ou ruim, que nos agrade ou desagrade, nós vamos cumprir. Mas 10 dias bastou para que a mentalidade deles mudasse. E assim Jeremias trouxe a palavra que dizia assim: se vocês ficarem nessa terra, na terra de Judá, né, a terra que eu derrubei, né, eu vou reconstruir, eu vou edificar. A terra onde eu plantei vocês, eu não vou arrancar. E assim eles foram advertidos para ficar na terra de Judá. E se vocês irem para o Egito para tentar se salvar, né, e porque buscar por paz, segurança no Egito, então a guerra, a destruição, né, vai alcançar vocês, né? Então a fome, as doenças, tudo isso vão chegar aonde vocês estão. Não desçam para o Egito, né? E aí foi o que Jeremias entregou para eles. Mas então, passando esses dias, eles voltaram então a Jeremias e incitados, né, um com os outros, Azarias, Joanã, né, todos os outros arrogantes, diz aqui, né? Aí onde entra a arrogância, a dureza de coração, então Deus não atua, Deus não, né? Deus permite o coração se endurecer e aí não há quebrantamento. E assim eles disseram: Jeremias, tu tá mentindo, de que o Senhor falou de nos proibir de morar no Egito. Você deseja que a gente fique aqui para os babilônios, né, nos levarem para o cativo, para o exílio, né? E assim todos eles se uniram e levaram Jeremias, Baruque juntos, né, e desceram ao Egito para Táfnis. E lá então, chegando, Deus diz porque Deus falava muito através de uma metáfora, né? E ele mandou ele juntar algumas pedras, né, do pavimento da entrada do palácio, e assim Deus falou para eles dizendo: o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele vai estabelecer o seu trono aqui no Egito, vai alcançar, e vocês vão ser destruídos, vão morrer,
Foi a mensagem que Jeremias, né, entregou acerca dos judeus que viviam no norte do Egito, também Migdol, Mênfis, as cidades, né, ao sul do Egito. Enfim, assim o Senhor disse: eu repetidamente enviei meus servos, os profetas, para lhe dizer, não façam essas coisas, que era o que? A idolatria, ofertar holocaustos aos falsos deuses, né? Isso foi a causa, né, da destruição de Judá, de Jerusalém. E as próprias mulheres, né? Agora todas as mulheres que estavam presentes e todos os homens sabiam que as suas esposas tinham queimado incenso aos ídolos, a deusa do sol, né? A rainha do céu. E elas mesmas disseram: Jeremias, tu acha que os nossos esposos não nos ajudaram e não sabiam que nós estávamos adorando esse ídolo, né? Fazendo coisas para tentar agradá-lo, porque eles já estavam confusos, como que se não tivessem feito as oferendas à rainha do céu, a idolatria, então essas calamidades teriam acontecido por isso, né? Então o Satanás realmente enganou, né, aquelas pessoas. Mas a voz e o juízo de Deus veio dizendo: eu não suportava mais as suas práticas detestáveis. Todas essas coisas terríveis aconteceram a vocês, porque queimaram incenso a ídolos e pecaram contra o Senhor. Não obedeceram a sua voz, nem seguiram a sua lei e os seus decretos e seus preceitos. Era tudo que Deus queria, foi o que ele falou com os antepassados lá no deserto ainda. Se ouvirem a minha voz e guardardes a minha aliança. Era isso somente que Deus, mas eles não fizeram, né? Isso já aprendendo com as lições terríveis do Reino do Norte, que foram destruídos pela idolatria, o Reino do Sul também usou da mesma prática. Muito bem, assim está Jeremias, né, diante dessa situação. 2 Timóteo 2, Paulo está dizendo nesse capítulo 2, versículos 1 a 21, a Timóteo, né? Timóteo, suporta, sofre comigo as aflições como um bom soldado, né? Você confia essas coisas, essas verdades a homens fiéis, né? Transmite para que eles levem adiante. Isso é uma das coisas lindas do reino de Deus, que ela é feita por pessoas aonde são confiáveis, né? Onde uma confia a outro, o exercício do ministério, da pregação e o âmago da mensagem. Paulo, né, firmou ela com Timóteo, dizendo para ele, né, procura apresentar-te a Deus aprovado, que ensina bem. E aí ele diz: e lembre-se que Jesus Cristo é descendente do rei Davi, ele ressuscitou dos mortos. Então o âmago da pregação do evangelho, as boas novas, é a ressurreição de Jesus, ele está vivo. E ainda que Paulo estava preso, ele diz: mas a palavra de Deus não está preso. E ainda, né, eu sei que ele teria decepções, alguns falsos irmãos, falsos pregadores, como Himeneu e Fileto, que começaram a produzir mentiras no evangelho, afirmando que a ressurreição dos mortos já havia acontecido, né? Mas aí ele disse, Paulo: Timóteo, o Senhor conhece os que são seus, e todos os que proferem o nome do Senhor, eles vão se afastar do mal. E então Paulo exalta também as virtudes, né, como Timóteo. Não te preocupa, numa casa tem todo tipo de vaso. Tem uns que são mais honrados, né, os de ouro e de prata, mas outros menos honrados. Então permaneça assim, né? O Salmo 92 a 93, ele exalta duas essências, né, da natureza divina, o seu amor e a sua fidelidade. Este salmo louva e canta, o nosso Deus é fiel. Glória a Deus. Bem, aqui devemos entender, no Provérbios 26:5, responda aos argumentos insensatos do tolo, para que ele não se considere sábio.
Que Deus nos abençoe.